Boa noite, Cabo Frio, boa noite, região dos Lagos. Eu sou o Juarez Volotão e nós estamos de volta no nosso encontro semanal, toda quarta-feira às 18 horas, ao vivo, aqui pela Jovem TV, com o programa Falando Francamente. E hoje eu começo com um texto que eu escrevi para o meu blog, falando sobre os 11 motivos pelos quais não deu certo. Discorro abaixo sobre os 11 motivos cruciais pelos quais, comprovadamente, o governo Alair Correia não deu certo. Foram inúmeros, confesso, porém, 11 razões são o cerne do fiasco, do fracasso e marca-chave desse período de desgoverno em que Cabo Frio fora afundada. Confira. Primeiro, pacto com o diabo, as coligações. O prefeito Alair Correia, em prol da sua retomada ou regresso ao poder, fizeram um grande pacto, até mesmo com o diabo, haja visto uma ampla coligação partidária que, na época do pleito, no ano de 2012, abarcou quase todos os partidos políticos de Cabo Frio, numa empreitada um tanto quanto arriscada, demonstrando a capacidade de aglutinar pessoas iguais, semelhantes, no desejo pelo poder, pelo dinheiro, salvo raríssimas exceções, se houverem. Com isso, o mesmo paga a campanha até hoje, falindo os cofres públicos. Segundo motivo, vaidade de vaidades. Não aceitando a perda vexaminosa para o seu até então vice-prefeito, Alair tenta de todas as formas, liminares, processos e afins, retornar ao poder na marra, característica da política de sucupira por pura vaidade. No auge dos seus 74 anos, hoje, e com quase 50 anos de vida pública, a vaidade é uma característica peculiar que o faz perder o equilíbrio, bom senso e razão quando se trata da própria imagem, poder e dinheiro. Terceiro motivo, turma da empáfia, grupo sem grupo, os moloides. Se existe alguém tão responsável pela falência de Cabo Frio quanto o próprio prefeito, é o seu grupo de inexperientes e incompetentes, em sua maioria. Os mesmos foram com tanta sede ao pote que saquearam, vou repetir, saquearam os cofres públicos em pouco mais de 2 anos, destruindo Cabo Frio. Se existem nomes técnicos e competentes nesse governo, ou existiram, os mesmos foram apagados pelos mandos e desmandos do nosso coronel, dos nomes ruins, dos puxa-sacos e dos paus mandados. Haja visto, o rastro de sujeira foi aí inúmeros pela cidade. Um grupo sem referências em sua maioria e nomes técnicos loteado de partidários e apadrinhados políticos, além, é claro, do farto nepotismo típico dos Correia. Quarto motivo, são 11, aguarda aí. Farra das portarias e os cabides de emprego, a máquina inchada. Sabemos que a raposa velha da política não inventou a roda, mas o mesmo fez de tudo para que a mesma girasse em torno de uma máquina inchada e uma prefeitura loteada de partidários, puxa-sacos, paus mandados e apadrinhados políticos, tendo que abarcar em todas as secretarias, já que o acordo de coligação de campanha foi esse, gerando o caos e a falência administrativa da nossa cidade. Coronelismo de sucupira. Quinto motivo, os tempos mudaram e o mesmo ainda acha estar na época do coronelismo. Tempos onde ele mandava e todos obedeciam. Hoje ele possui inimigos à altura e com o advento das mídias sociais, nada obscuro fica sem ser revelado. Ainda mais com uma galera hoje tão descarada com o nosso dinheiro indo para os ralos, como foi aí a corrupção enraizada no seu governo. Definitivamente é o fim do coronelismo em Cabo Frio. Sexto, e talvez o mais principal, com Deus não se zomba. Uma das razões mais sérias, se não a mais séria,
E pesada foi a historinha inventada lá nas eleições de 2012 por puro marketing político de que o até então coronel e ditador ele havia se convertido e perdoado todos os seus desafetos, e são inúmeros, políticos, bem como pedido perdão aos seus inimigos. Essa campanha do Alair de Jesus, orquestrada por alguns de seus capangas, que viraram secretários no seu governo, e por alguns pastores vendidos em troca de portarias e salários astronômicos, bem como casas, carros e obras em suas igrejas, ora, logo foi descoberta como uma fraude, na verdade, um escárnio contra Cristo. E, no início do seu caótico governo, percebemos que o mesmo voltara pior do que sempre foi. E aquela conversão não passara de balela, falácia e uma torpe mentira para enganar, na época, os crentes de Cabo Frio e comover os mais humildes com a imagem de um senhor bonzinho e regenerado. Hoje, vemos o pesar da mão do Senhor sobre a vida dele com justiça, pois com Deus não se zomba nem se escarnece. Sétimo motivo, nepotismo à la Correia. Além de nos presentear, com a sua falta de administração, nos faz engolir seus parentes, que por competência própria jamais teriam arrumado emprego em lugar nenhum, em qualquer birosca. Jamais que não fosse mamar em nosso dinheiro e dilapidar o patrimônio de toda uma cidade em prol de muitas mansões, casas, iates, carros importados e coberturas. Oitavo motivo, vingança. O que parece é que o mesmo voltou com a clara intenção de se vingar dos mesmos cabofrienses que lhe conferiram a derrota histórica contra Marquinho Mendes anteriormente. Nada do que foi prometido para esse governo fora realizado, cabendo apenas ao Alair o título de destruidor de obras do governo anterior, já que o mesmo, por pura vingança, concentrou seus esforços em destruir o que o Marquinho fez logo em seu primeiro ano de governo. Nono, ditadura dos Correia. Deve ser muito difícil, por mais incompetentes e moloides que sejam os secretários, você ter uma pasta e não poder trabalhar, ou gerenciar os recursos dessa pasta, já que na ditadura dos Correia, ele é o prefeito, ele é o secretário, ele manda e ele administra e ele causa o caos em toda uma cidade. Décimo, terceirização da culpa. Outro motivo que o levou à ruína é que nesses 3 anos e 7 meses de governo, o mesmo jamais assumiu sua culpa e suas falhas na condução errônea do município. Não faltaram culpados, dos inimigos políticos ao ex-prefeito Marquinho Mendes, da mídia e blogueiros aos secretários moloides, do PCCR ao CEP. A sensação é que o governo nunca começou, como ele mesmo disse em várias entrevistas, sempre culpando alguém ou alguns. 11ª e última razão, perseguidor. E, por fim, já no governo, o mesmo demonstrara claramente seu caráter perseguidor de outrora. Funcionários sem salários foram perseguidos e mandados embora por darem entrevista falando de suas precárias condições de trabalho. Profissionais da imprensa foram perseguidos e impedidos de trabalhar. Pessoas humildes não podem ou não podiam falar da realidade da cidade, pois eram e são ameaçados. A índole fez a máscara cair logo nos primeiros anos de governo. Por estas e muitas outras razões, por esses 11 e muitos outros motivos, definitivamente não deu certo. Mas, com tudo isso, não tinha como dar certo de verdade. O programa Falando Francamente começa agora. Estamos de volta no nosso encontro semanal, você já sabe, toda quarta-feira às 18 horas ao vivo, eu, Juarez Volotão, me encontro com você e desde já eu agradeço pela audiência, pela participação e sempre pelo carinho que a gente recebe nas mídias sociais, pelas ruas, a galera que fica conhecendo o programa, quem não conhecia passa a assistir e gosta da maneira franca que a gente fala, é sempre assim, falando francamente comigo, com você. Muito obrigado por aí ligar a sua TV nas quartas-feiras, nas repetições e nos assistir. É muito bom ter o carinho de todos vocês. Você pode conhecer melhor o meu trabalho acessando aí a nossa fanpage no Facebook, curtindo lá a página do Juarez Volotão. Esse texto, os 11 motivos que não deu certo, está aí o nosso editorial de hoje. Você pode curtir e acompanhar os bastidores do programa, os meus textos, aquilo que a gente escreve sobre Cabo Frio, que é o nosso foco, mas também sobre toda a região dos lagos. Jornalismo com isenção e com ponto de vista único e bem crítico. Você pode também clicar no nosso blog, jvolotão.com.br,
jvolotão.blogspot.com. Aí está mais um texto, o preâmbulo do fim, né, que é o que todo mundo já presencia, também sobre o nosso excelentíssimo prefeito, aqui de Cabo Frio, jvolotão.blogspot.com. Você pode mandar sua sugestão de pauta, pergunta no nosso WhatsApp 99866-9070. 99866-9070. Hoje os meus convidados, eu já vou apresentá-los, mas com certeza falarão francamente sobre a realidade da nossa cidade. Você já pode perguntar aí sobre os servidores, sobre o pagamento, né? Porque dizem que está todo mundo está pago em dia, ele não atrasa salário. Isso tudo a gente vai saber hoje, porque eu recebo no nosso programa o Ouney Viana, do Sindicaf. Ouney, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Juarez. Falando francamente, o item 1, realmente eu acredito que seja verdade, que há um pacto, um cramulhão sim. Recebo também a Denise Teixeira, diretora de comunicação do CEP. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Juarez, é um prazer estar aqui com você, né? E, na realidade, eu acho que não é um, não. Acho que os 11 realmente são os 11 motivos, né? Manda pergunta para a gente. Eles estão aqui ao vivo na tela da Jovem TV, 99866-9070. 99866, está aparecendo aí no vídeo, 9070, e eu faço a pergunta ao vivo aqui, tanto para o Ouney quanto para a Denise. Eu já começo perguntando, para quem quiser já começar respondendo, várias declarações, inclusive uma recente, né? O prefeito disse que está todo mundo pago. E aí, Ouney Viana ou a Denise, está todo mundo pago? Os servidores estão com seus salários em dia? Bem, Juarez, é mais uma inverdade, né, desse governo. Os servidores não estão com seu salário em dia. Nós temos profissionais ainda sem receber o pagamento de abril. Nós temos alguns profissionais sem pagamento de abril, né, da educação. Temos profissionais de diversas outras secretarias sem o pagamento de maio, né? Aí englobam uma quantidade de categoria maior, né? Tem a fiscalização, tem a cultura, tem a assistência social, tem a própria educação, né? Tem o conselho tutelar, tem um número maior de pessoas. E junho nem se fala, né? Que já venceu também, né? E a gente também está sem a grande massa das categorias sem receber. Denise, a Cristina já acaba de me mandar uma mensagem aqui fazendo a seguinte pergunta. Esse movimento, questão da greve, da paralisação, das paralisações, essa questão do caos na educação já procede aí, já vem, né, desde o ano passado, na verdade. Desde então, vocês se reuniram com o prefeito, com alguns vereadores. Ela pergunta, de fato, houve o cumprimento da palavra dele em algum momento e até que ponto o movimento de vocês é apenas visando e priorizando os servidores e não um movimento político partidário? Ótima pergunta, muito bem. Eu acho que a pergunta foi de excelência, né? Sabe por quê? Porque o governo o tempo todo vai para os meios de comunicação dizer que o movimento do CEP é um movimento político partidário. Na realidade, todo movimento ele é político, né? Até o ato de eu comprar um feijão num determinado supermercado e não comprar no outro é uma situação política, econômica que a gente vive. Então, o que acontece? Uma coisa é questão política, outra coisa é questão partidária, né? Então, isso a gente tem que separar um pouco. O CEP ele não tem partido político, né? As pessoas, particularmente, né, cada um de nós, cada um cidadão, vota, acredita no candidato que quiser. Agora, a entidade, a instituição não tem partido. Tem gente que o CEP, a gente ainda tem um slogan, o CEP tem um slogan que diz assim: o CEP somos nós, nossa força e nossa voz. Porque o CEP somos todos os profissionais de educação, e aí tem a mais variedade, filosofia política dentro dela. Agora, hora nenhuma o governo cumpriu nada que nos prometeu. Nós ainda estamos sem as parcelas do 13º do ano de 2015, estamos sem o terço de férias, sem vale transporte. Então, a categoria, na verdade, se a gente for dizer o que a gente está sem, a gente vai aqui relatar muito sem aqui, né? Então, o que acontece? A gente está sem tudo. Os nossos direitos estão todos sendo negados. Direitos básicos, direito ao salário no 5º dia útil, está sendo negado. Como eu falei, a gente tem profissional sem receber abril. Então, o que acontece? Que já vão para o 3º mês sem pagamento.
Então, o que acontece? A gente teve realmente reunião com os vereadores, tivemos reunião com o prefeito, e nenhuma das vezes, inclusive na presença do Tribunal de Justiça, a gente conseguiu firmar um acordo que fosse verdadeiramente cumprido. Boa. O Ney, responde para a gente a pergunta aqui do Marcelo. Qual é a realidade hoje dos servidores públicos na cidade de Cabo Frio? Catastrófica. É uma situação muito difícil, entendeu? Nós temos companheiros tendo que pedir dinheiro emprestado, outros indo fazer, né, se alimentar na casa de pais, parentes e tal. Nós temos servidores passando realmente por privações. São em torno de 8.000 servidores, Juarez, que não receberam ainda o mês de maio. E isso envolvendo diversas secretarias, tá? Passando, inclusive, pelo Conselho Tutelar, que os seus conselheiros também não receberam os seus pagamentos, que eles recebem do município, os servidores do Conselho Tutelar, o conselho totalmente desestruturado e com 10 meses de aluguel atrasado. Isso é só para você ver uma das situações que existe de uma estrutura dentro do município. Nós temos servidores do turismo, meio ambiente, planejamento, fiscalização, das subprefeituras, do transporte, do esporte, da comunicação social, de todas as secretarias, entendeu, que ainda não receberam o mês de maio. Então, a situação é desesperadora mesmo. Sobrevivência, a questão de ter dinheiro para cumprir com suas obrigações do dia a dia, botar comida nas suas casas, alimentar seus filhos, se vestir, comprar remédios, pagar médicos, inclusive, porque nós não temos assistência médica, que nós pagamos assistência médica e o prefeito se apropria indevidamente desse dinheiro e não repassa para o nosso programa de assistência. Então, uma situação de caos total. É o crepúsculo do caos instalado na cidade. Denise, a Marina faz a seguinte pergunta. Rola na internet, desde o ano passado, afinal, aliás, né, super salários de uma galera ligada à alta cúpula, que é o que ela chama aqui do CEP. Gente, até do governo implantou isso. Salários de 11 mil, salários de 13 mil, né, 16 mil, assim, super salários. Aí ela questiona aqui o seguinte, caso seja realidade, ela te pergunta se isso realmente é real, por causa do PCCR, esses super salários, como alegar que alguém passa fome recebendo 13 mil reais? É uma ótima pergunta. Inclusive, eu estou até pedindo para as meninas procurarem ali meu contra-cheque, que é bom a gente mostrar. Né? Na realidade, mais uma inverdade, porque está aqui, né? O meu contra-cheque, isso aqui são vários, tá? Mas deixa eu pegar o último aqui. Na realidade, o que eu ganho é isso, 3.000 e pouco, 3.700 e pouco, com todo desconto, chega a 2.000 e pouco, né, que a gente acaba dos nossos empréstimos, as nossas coisas todas, não tenho problema de mostrar o meu contra-cheque. Então, na realidade, é mais uma inverdade. O CEP, né, a gente não recebe nada por trabalhar no CEP. O trabalho no CEP ele é voluntário. As pessoas, eu sou funcionária da Prefeitura Municipal de Cabo Frio e funcionária do Estado. Trabalho no CEP 150 pelo Estado. Então, o que acontece? Quem me paga é a Prefeitura e o Estado. O CEP não me paga nada. E, como professora da Prefeitura, com o PCCR, né, a gente tem, sim, a gente tem as progressões por nível, por formação, tempo de serviço, mas que não chega a esses salários absurdos que ele vem propagando desde o início do plano de carreira. Isso é uma grande verdade, não tem professor com esse salário. Eu tenho já 15 anos de prefeitura e o meu salário é esse, como vocês puderam ver. Não, então, você nos assegura aqui que não tem nenhum professor com esses salários astronômicos. Ou seja, não que não seja digno, a gente não está entrando, né, nem nesse mérito. Mas se propagou pelo Facebook uma lista, né, com vários, com 11 mil, 13 mil, 10 mil salários altos. Né? Não tem ninguém com esse salário. Não tem como ter. Não tem como ter. Né, uma vez que a gente tem um piso de 2 e pouco, né, e aí você vai ver como é que vai progredindo. O máximo que pode acontecer é uma pessoa que tem 2 matrículas na prefeitura e está aposentada, né, chegar com 2 matrículas a receber 8, por aí. Mas, assim, são 2 matrículas, não é uma matrícula só. Gabriela pergunta aqui, então,
de onde saem esses fakes, essas coisas, referente a esses super salários com relação a vocês? De onde você atribui que sai, né? É complicado, né? A gente também gostaria de saber, como ela mesma disse, é fake. Né? Se é fake, alguém criou. Né? E, assim, provavelmente é alguém que quer desmoralizar e quebrar a imagem do sindicato, da luta, dos servidores, que é uma luta legítima. Ô, Ney, pode falar. Posso concluir? Pode. A gente faz aqui de plano, né, um desafio, porque já falaram que eu ganho 20 mil, já falaram que eu ganho 16, 11, o prefeito anunciou que eu ganho 7, e está aqui a minha prova, eu não trouxe contra-cheque, mas está aqui, você pode ver. Posso dar uma olhada? E ampliar, que o meu líquido é R$ 4.001. Na câmera não vai ficar legal mas você eu pode mostrar. ver pessoalmente, sim. aí você vai ver que eu ganho R$ 4.001. Então, eu faço um desafio seguinte, apresentem esses documentos, então, Denise, né, os contra-cheques que a gente ganha esses valores todos, Tá bom. E provem. Tá? E eu desafio o seguinte, mas também apresente, que o município apresente isso, que a gente sabe que são pessoas ligadas ao prefeito, que o município apresente aqui no seu programa a relação de todos os servidores contratados do município com o valor total que ele paga e dos comissionados também, para a gente saber quem são esses contratados e comissionados dentro do quadro do município e o valor total gasto. Eu acho que cabe desafio. Desafio está lançado. Você pode continuar mandando sua pergunta para a gente, porque nós estamos ao vivo aqui com a Denise Teixeira, diretora de comunicação do CEP, e com o Ney Viana, do Sindicaf. Manda no 99866-9070. Eu vou para o comercial, mas eu volto com o programa Falando Francamente. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Meu nome é Miguel, eu tô ligadinho na TV. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. De volta com o programa Falando Francamente desta noite, quarta-feira, ao vivo, aqui na tela da Jovem TV. Eu convido você também a assistir os nossos programas anteriores no nosso canal aí do YouTube. Só clicar lá no Juarez Volotão e você assiste as edições anteriores, inclusive a presença do prefeito Alair Correia, que foi logo no meu terceiro programa de volta nesse ano de temporada. Inclusive, ele falou do CEP, ele falou de um monte de gente. O Alair Correia que esteve aqui no meu programa Falando Francamente. Se a legislação nos permitir, porque infelizmente a lei eleitoral mudou, mas mudou para pior, porque ninguém sabe explicar o certo, o que pode, o que não pode, ainda está muita coisa que não está clara, né? Dizem que pré-candidato a vereador não pode mais vir. Ok, mas pré-candidato a prefeito pode, mas pré-candidatura não é a mesma coisa? Não deveria poder também, né? Mas se pode ou não, se puder, dentro da legislação, eu quero sim recebê-lo de novo, receber o próprio Jânio, receber o Marquinho Mendes, receber quem mais vier, doutor Adriano, se não fechar com o Jânio, e meu programa está de portas abertas, até para que a população conheça melhor o trabalho de vocês, porque aqui vocês não serão perguntados sobre o que é o que é. Aqui a gente vai falar, francamente, o papo é outro. Eu receberei com o maior prazer todos vocês aqui.
aqui. A gente volta falando do nosso trabalho aí na área da beleza, o Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão, que completa aí no ano que vem 10 anos. A gente está no rumo de 10 anos na área da beleza aqui em Cabo Frio. Nós atendemos ali no Lagoa Shopping, Rua Érico Coelho, número 45, no segundo andar, loja 207. São fotos dos nossos trabalhos, expert em loiros, visagismo. Você pode cuidar do seu visual conosco, agendando aí e marcando a sua avaliação. Liga pra gente no 2643-6259. 2643-6259, Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão. É o meu trabalho na área da beleza. Em Cabo Frio, não por ser apenas Cabo Frio, né? Porque eu amo muito trabalhar, a verdade seja dita, a correria me faz muito bem. Mas em Cabo Frio nós precisamos fazer de tudo um pouco, principalmente nesse auge de crise, né? Onde o dinheiro não circula na cidade, nós temos que trabalhar bastante. Voltando aqui, eu já tenho uma pergunta para Denise Teixeira, diretora de comunicação do CEP. Aqui, Fernanda pergunta o seguinte: você disse que o movimento do CEP não é um movimento político partidário, mas vocês fizeram esse tempo todo manifestações contra o governo Alair Correia. Teve um evento do Jânio Mendes, né, no Costa Azul, vocês também estiveram lá se manifestando contra, né, o Jânio Mendes. E Marquinho, vocês não fazem nada, por que seria? Bem, realmente, essa pergunta é boa porque reforça a questão do CEP não ser político partidário. A luta do CEP a favor do plano de carreira começou no governo Marquinho Mendes, onde o governo Marquinho Mendes deixou a educação de fora da isonomia salarial. Todas as secretarias iriam receber dentro de um determinado valor, né, de acordo com a formação, e a educação estava de fora, separada desse processo. Então, nós tivemos uma greve no governo Marquinho Mendes, tivemos uma luta muito grande para poder incorporar a educação na isonomia salarial de acordo com o nível de formação, igual as outras secretarias também estavam. Então, independente de qual é o político, a nossa luta vai ser sempre em favor da classe trabalhadora, independente se é a Alair, se é Jânio, se é Marquinho, qualquer que seja. A luta contra a Alair não está sendo contra a pessoa do Alair, está sendo a política do Alair Correia. A luta contra que foi lá no evento do Jânio não foi contra a pessoa do Jânio, foi contra o posicionamento do Jânio frente aos profissionais de educação do Estado. Então, o que acontece, independente do político, a nossa luta é a mesma. Denise, hoje, falando francamente, como você avalia a situação de Cabo Frio e, o principal, você acredita, como cidadã, como professora, como funcionária pública, que ainda tem jeito? Ter jeito sempre tem jeito, mesmo porque a gente vive numa cidade que, apesar de o tempo todo o prefeito querer anunciar uma dita crise, é uma cidade milionária, que vai chegar a arrecadar 800 milhões de reais, né, para 200 mil habitantes. Então, assim, é muito dinheiro circulando na cidade. Então, acho que o que está faltando na nossa cidade é um comprometimento com o cidadão cabo-friense, é um comprometimento com a população, com os servidores, né, para que realmente os direitos fundamentais das pessoas sejam atendidos. O Denilson me manda o seguinte dado. Meu telespectador é muito inteligente, né? Pesquisa tudo, tá mais antenado do que o próprio apresentador. Ele diz aqui que a arrecadação do ano passado para esse ano vai ter uma diferença que, no máximo, chegaria a 100 milhões de reais. No máximo, do ano passado, 2015, né? Para 2016. Tá, mas com 100 milhões de reais, seria esses 100 milhões o responsável pelo caos e pelo não pagamento de ninguém na cidade? Eu acho que o caos é de gestão. É uma crise realmente de gestão, onde não se define prioridades, entendeu, Juarez? O município arrecada e bem. O município arrecadou de janeiro desse ano até o dia 31 de maio, exatamente 304 milhões, está no portal da transparência. E isso, dividido por 5 meses, dá uma média de 60 milhões mês. Apesar de que em abril teve um pico de 73 milhões, tá? E aí vai a denúncia. Estou mexendo no portal da transparência e apagando dados de arrecadação, só que eu salvei e copiei, tá? E hoje a arrecadação de abril, mexeram e diminuíram lá. Falsificaram lá para 40 e poucos milhões. É mentira, foi de 73 e eu tenho as provas. Mas dá uma média de 60 milhões por mês. E isso não é uma arrecadação ruim. Mantém a média da arrecadação do ano passado.
Então, o caos, se existe uma crise, né, o caos está instaurado, mas se existe uma crise é de gestão. Por quê? Não se define prioridades, ou seja, paga-se a empreiteiras valores elevados, tá, sem uma necessidade real de se pagar por aquilo. Você vê, fizeram uma calçada em frente à escola Patrícia Azevedo, puseram lá no setor da transparência, lá do portal da transparência, que era pagamento de calçada e acostamento na estrada Cabo Frio, Campos Novos. Tá, aí eu fui pesquisar, eu descobri que é lá. A informação legal que a calçada é lá. E agora eu vou buscar dados oficiais. Mas essa calçada custou quase 200 mil, gente. E foi pago todo mês, todo mês ali. Gente, uma calçada de 200 mil, eu acho que nem a calçada da fama lá em Hollywood custou 200 mil. Gente, é um absurdo. Então, não há uma responsabilidade com a coisa pública, não há rigor com a coisa pública, não há austeridade fiscal. Esse é o problema da crise. O prefeito e seus assessores lá responsáveis usam o dinheiro como se fosse uma erva para se banhar, como se fosse sal grosso para jogar um mal olhado para fora e tal. Eles não têm uma responsabilidade com a coisa pública. E o trabalhador, que deveria ser a prioridade, que é verba alimentar, o trabalhador é o componente principal da máquina pública, é relegado ao segundo plano. Vinícius faz a seguinte pergunta, uma pergunta-chave, mas que eu acho um tanto quanto difícil, porque se alguém, né, descobrir a resposta, seria a chave, né, de todos, a resposta para os nossos problemas. Vinícius pergunta, tanto para a Denise quanto para o Olney, onde está o nosso dinheiro? E aí é a chamada, a famosa caixa, né, a caixa de Pandora, né? Porque aonde está esse dinheiro? Se a gente analisar que as informações prestadas, e aí presta atenção você que fez a pergunta e vocês do público, se a gente analisar que as informações prestadas pela Secretaria de Fazenda do município, de que a folha de pagamento do município em janeiro foi de 21 milhões, fevereiro de 22 milhões e uns quebrados, março de 22 milhões e outros quebrados, abril de 25 milhões, com mais a do Ibascap, chegaria a 29, 30 milhões. Mas vamos supor que seja verdade os 37 que o prefeito alardeia, que é a folha de 37 milhões. Mesmo que fosse para uma arrecadação média de 60 milhões, ainda sobrariam 23 milhões por mês. Eu fiz um estudo em cima de gastos e arrecadação do município, onde prova-se que há uma sobra de 56 milhões entre janeiro e maio. E aí eu repito a pergunta aqui para o prefeito. Cadê, prefeito, o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Olney e Denise, a Giovana pergunta o seguinte, principalmente para a Denise, né? Ela está falando que desde o ano passado a questão da educação está se arrastando, fim de ano letivo. Ela quer que você explique, porque ela é mãe de aluno e teve, no caso aí, seu filho sendo prejudicado com tudo isso, que ela acaba entendendo as dificuldades de todos os professores e da classe, mas que espera que vocês também entendam que os filhos, as crianças, também são prejudicadas. Ela pergunta como ficou essa história de algumas escolas fecharam, não fecharam, concluíram, ainda tem pendências do ano letivo anterior. Explica para o nosso telespectador, Denise. Não tem nenhuma pendência do ano letivo de 2015. O ano letivo de 2015 ele se encerrou em março do ano, no final de fevereiro do ano passado, desse ano, de 2016. E deveria começar o ano letivo lá por volta do meado de março. Só que o governo, para economizar com o contratado, só começou o ano letivo no dia 6 de abril. Então, assim, para o ano passado, a gente cumpriu todas as nossas tarefas e o ano realmente se encerrou, o ano letivo de 2015. Nós havíamos encerrado anteriormente do nono e do terceiro ano, porque precisariam sair da rede e a gente não podia deixar essas crianças, esses jovens, prejudicados. Então, na realidade, a gente antecipou desses meninos, mas dos demais a gente encerrou esse ano. Agora, a gente sabe, né, que tão quanto o profissional da educação, o aluno também está sendo muito prejudicado nessa história toda. A gente sabe que o que está acontecendo, inclusive no ano letivo de 2016,
são dias letivos que vão ser assim muito difíceis de ser repostos. Não é que não tem como ser reposto, claro que tem. Né? A gente vê aí as universidades federais, né? A gente sempre se estende um pouco mais. Tem como ser reposto, mas que a perda existe. Não tem como a gente querer enganar ninguém e dizer que a perda não existe. Né? Mas que assim, a gente está tentando, dando aula de cidadania, inclusive na rua, né? Tentando mostrar, lutando pelas nossas necessidades básicas, mas assim que tudo estiver resolvido, nós retornaremos e estaremos dando o nosso melhor para tentar resolver e sanar o quanto antes. A Patrícia te pergunta o seguinte, Denise, com todo esse tempo, tantas manifestações, tanta coisa na internet, esse povo fake, salários, como que é a reação do povo? Os pais de alunos, o povo está ao lado da classe da educação? A gente tem andado assim muito feliz com a reação da população, porque a população entende. Porque, na realidade, Juarez, a gente mostra francamente para as pessoas a realidade do profissional da educação. E que é a mesma de todos os demais servidores. Né? O profissional está sem vale-transporte para ir trabalhar. São mais 4 meses que vem descontando do servidor e que não repõe esse vale-transporte, não recarrega. Então, ele não tem recarga de vale-transporte, ele não tem salário, porque, na realidade, com os atrasos de salários, o salário está sendo mais para pagar juros do que outra coisa, e aí ele fica sem ter viabilidade até de ir trabalhar. Né? Por isso a questão da greve também, porque assim, é inviável as pessoas estarem trabalhando sem ter a menor condição para isso. Né? Fora a estrutura das escolas, que as escolas estão sem verba. A última verba de manutenção das escolas foi de setembro do ano passado, que a gente recebeu. Então, o que acontece? A escola não tem material de limpeza, a escola não tem material didático, folha, papel, não tem coisas básicas para se trabalhar. Né? Fora a infraestrutura. A gente vê escola como Robson Azevedo, que você chega de manhã e está cheio de cocô de pombo. Entendeu? E agora, com essas demissões que tiveram, não tem nem funcionário para limpar. Porque, em período eleitoral, o governo vai e me demite uma leva de profissionais de todas as escolas. Né? Então, assim, é uma situação muito complicada que a gente está vivendo na escola hoje. Mesmo se a gente não tivesse em greve, a escola não teria condição de funcionamento. Cristiane pergunta o seguinte, comenta aqui com relação a alguns alunos que vão para a escola, acaba tendo um tempo, não tem outro, falta professor. Como que está a realidade dessa situação? As aulas estão acontecendo normalmente? Não, as aulas não estão acontecendo normalmente. Nós estamos em greve. Nós tivemos, com essas demissões, a gente tem um número muito grande de contratados dentro das escolas. Com essas demissões irregulares em período eleitoral, muita gente ficou apreensiva, com medo. Muitos contratados, mesmo sem receber salário, voltaram com medo de perder. Né? Então, assim, a repressão está sendo muito grande, as ameaças, o assédio moral está sendo assim, escancarado dentro das escolas por parte da Secretaria de Educação. E a gente não fala isso da boca para fora, a gente fala isso porque a gente tem prova, tem denúncia no Tribunal de Justiça, com gravação da voz da própria secretária. Então, assim, são realidades muito tristes que a gente está vivendo dentro da educação hoje. Cristiano pergunta aqui sobre quem deveria defender toda a classe, os servidores, a própria cidade, o cidadão cabofriense, que eram os vereadores, na questão da fiscalização. Né? A gente até comentou isso nos bastidores, já veio a pergunta. O que eles fizeram por vocês? Olha, me entristece, tá? E me deixa decepcionado a passividade, a parcimônia, a inércia e o silêncio da nossa Câmara no que diz respeito a pontos chaves dessa situação. No momento, nós tivemos 4 vereadores que agora saíram em defesa dos trabalhadores e tal, mas nós temos uma Câmara que depende necessariamente de uma maioria de votos. E essa Câmara, para apurar a irregularidade do prefeito, ela precisa de 2/3 desses votos. E nós sabemos que o filho e sobrinhos do prefeito, eles não irão participar de uma eventual situação dessa, mas ainda sobram 12 vereadores que poderiam levar à frente
situações, entendeu, para investigar, como a denúncia já feita pelo CEP, de irregularidade, de improbidade administrativa, e também a situação que é mais do que sabida para todo mundo. O salário do servidor é regido pela lei orgânica do município. A lei orgânica do município foi feita pelos vereadores em 1990. É a Bíblia do município, tá? Existe a Constituição Federal, estadual, mas essa é a nossa Bíblia municipal, a nossa Carta Magna municipal. E a Câmara tem que se pautar por ela. E fala que é o 5º dia útil. No momento que o prefeito atrasa e não paga no 5º dia útil, cometeu improbidade administrativa que, na mesma Câmara Municipal, lá na lei orgânica do município, diz que o não cumprimento do previsto na lei orgânica ensejará a improbidade administrativa com a devida apuração e tal. E tem outra situação pior, confessada de punho pelo prefeito, assinada e verbalmente em entrevistas e no site do município. Ao desconto da contribuição do servidor municipal, Juarez, para o programa de assistência médica. E o prefeito confessa que se apropria indevidamente desse dinheiro. Isso caracteriza 3 crimes: peculato, apropriação indébita e prevaricação. E improbidade administrativa acima de tudo isso. Com a atenuante de que, se a Câmara quiser, ela caça o prefeito por isso. Está confessado, o crime está ali confesso, o prefeito é réu confesso nesse crime. E a Câmara Municipal não faz nada. Nós, servidores, estamos com 2 meses de salário atrasado. Já provoquei lá no plenário, lá em frente, provoquei os vereadores a abrirem a ação de improbidade, afastar o prefeito, que ele não cumpre com o que determina a lei orgânica. O prefeito se apropria de nosso dinheiro. Mas os vereadores continuam inertes, omissos e silenciosos, e isso me entristece, tá? Eu gostaria de ver uma Câmara atuante, como nós tivemos, num certo tempo atrás, com a atuação de 2 brilhantes vereadores. Se a gente tivesse 12 vereadores desse jeito, Cabo Frio já tinha resolvido, que foram o Beto Nogueira e o Alfredo Barreto. Esses 2 foram vereadores que foram um exemplo de vereadores no município, e a gente gostaria que a nossa Câmara fosse assim. Não é, mas a gente torce que no futuro venha a ser. Mas na pergunta de se Cabo Frio tem jeito, tem. Basta, agora em outubro, o povo ter a inteligência suficiente de que essa turma de Correia nunca mais. E aí nós temos jeito, sim. A partir de 2017, Cabo Frio pode engrenar dentro de uma situação que reverta toda essa maldade e jogue no lixo de vez o saco de maldade do prefeito. Denise, e você? Dentro aí a galera da Câmara dos Vereadores, tem até uma campanha muito forte, né, no Facebook, nas mídias sociais, não releja os vereadores de Cabo Frio. Eles fizeram o que por vocês da educação? Não fizeram nada, né? Eu repito a fala do Onei quando ele diz sobre a questão do pagamento. Nós, inclusive, entramos com pedido da CPI do Fundeb, porque, na realidade, o Fundeb é uma verba federal que vem para o município, que paga praticamente quase toda a folha da educação. A prefeitura tem que completar com muito pouco de diferença. Então, o que acontece? Nós tivemos 2 anos de conta reprovadas do Fundeb. No ano passado, o conselho não foi instituído pelo prefeito, né? Esse ano, com muita pressão, com risco do ano que vem a gente não ter a verba, ele instituiu o conselho, e a gente pediu, perante tudo isso, com o salário atrasado, mesmo tendo verba para pagar salário, a gente pediu a aprovação da CPI do Fundeb. Nós não conseguimos 6 assinaturas para abrir a CPI do Fundeb. Só os 4 vereadores de oposição, né, que se botam como oposição agora, né, depois desse período todo de silêncio na Câmara, esses 4 vereadores assinaram o pedido de CPI. Mas não estamos conseguindo ir para frente, porque faltam 2 assinaturas e os vereadores não se posicionam. Inclusive, brincamos um dia desse, porque estamos na Câmara toda terça e quinta, brincamos cantando, né, e perguntando o nome de um por um, para ver se eles se posicionavam a favor da CPI do Fundeb, e o que a gente recebeu foi o que a gente vem recebendo durante todos esses anos, foi o silêncio desses vereadores. Eu agradeço a participação no programa de hoje, Denise Teixeira, diretora de comunicação do CEP. Denise, muito obrigado pela vinda.
programa está de portas abertas, a gente vai agendar outras entrevistas, com certeza. Se quiser, pode falar, fica à vontade. Tá, a gente que tem a agradecer o espaço, tá? A abertura e o carinho que você tem recebeu a gente. Obrigado. Ou Ney Viana, do Sindicaf, meu amigo, obrigado pela participação. Juarez, eu que agradeço a você e, falando francamente, essa greve, ela continua, é a greve dos servidores da educação, capitaneados pelo CEP, dos servidores da saúde, capitaneados pelo Sindsaúde e Sindicaf, e a gente espera a adesão de um maior número de servidores. E deixo a pergunta aqui, se não há dinheiro, prefeito, como é que dinheiro apareceu para o senhor pagar 3 segmentos do pagamento de junho, se não tem dinheiro nem para pagar maio, para pagar a gente? O senhor está devendo essa explicação de público, prefeito. Eu te desafio. Apresenta as contas em público e mostra onde é que está o dinheiro do município. Obrigado pela participação de vocês. A gente vai para o comercial e eu volto já já para o último bloco do programa Falando Francamente. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Meu nome é Miguel, eu tô ligadinho na Zé TV. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Voltamos com o nosso último bloco, o programa Falando Francamente desta quarta-feira, e eu preciso falar da nossa parceira de sempre, do quiosque Cantinho da Tia Maria, o melhor aqui da cidade de Cabo Frio. Você encontra no quiosque número 5, ali na orla dos quiosques, na Praia do Forte, na nossa belíssima Praia do Forte. Você encontra ali o melhor dos frutos do mar, o tradicional bolinho de aipim, camarão, carne seca, carne moída, já há mais de 20 anos, trazendo aí o melhor da culinária, da gastronomia para a nossa cidade, com um atendimento sempre de excelência. Deu até aquela fome, né? Olhando essas imagens maravilhosas, você pode tomar aquele chopp, sua cerveja, seu suco, sua bebida, seu refrigerante, além de peixes, né? Frutos do mar, picanha e tantos outros petiscos lá no quiosque Cantinho da Tia Maria, quiosque número 5. Eu mando um abraço para a Beth, você tem que ir lá, tem que visitar um quiosque extremamente familiar. Quem vai, jamais abandona aquele lugar. Quiosque Cantinho da Tia Maria, quiosque número 5, na nossa Praia do Forte. Recebo nesse terceiro bloco meu amigo Carlos Youssef. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Como é que você está? Tô bem. Vai cantar o quê pra gente? E feliz por mais um convite, né? Glória a Deus. Regressando, né? Voltando aqui. Eu que participei, acho que foi no segundo programa, foi lá no comecinho. Lá na primeira temporada. Deve ter uns 2 anos quase já. Não, tem um ano. Tem um ano e pouquinho? Um ano e pouquinho, por aí. Canta pra gente, então. Eu quero cantar uma canção que é de autoria. Se chama Perdoar de Novo. Meu Deus, meu Pai, me envolve nos teus braços e me perdoa de novo. Meu Deus, meu Pai,
me envolve nos teus braços e me perdoa de novo. Nas partes mais profundas do meu ser, quero, mas eu não vou na religiosidade que aprendi. Digo, mas eu não sou. Fiz tudo errado, mas agora conhecendo Deus, não vou mais brincar com Jesus Cristo. Vou lutar contra os pensamentos que me afastam do meu Deus. Não vou mais brincar com Jesus Cristo. Vou lutar contra os pensamentos que me afastam do meu Deus. Não vou me conformar com este mundo. Não vou me conformar com este mundo. Meu Deus, meu Pai, me envolve nos teus braços e me perdoa de novo. Meu Deus, meu Pai, me envolve nos teus braços e me perdoa de novo. Meu Deus, meu Pai, me envolve nos teus braços e me perdoa de novo. Meu Deus, meu Pai, me envolve nos teus braços e me perdoa de novo. Meu Deus. Carlos Youssef, participação musical aí mais do que especial no nosso programa Falando Francamente desta noite de quarta-feira, 13 de julho. Carlos, essa música é sua, né? Sim, é minha. Deve ter mais ou menos uns 2 ou 3 anos quase já que essa música. Eu acho que eu já te perguntei, né, sobre isso, mas como que foi o processo de inspiração para essa canção? Porque ela é linda, né? Essa música, ela parte de uma verdade minha, na época que eu comecei a querer compor. E na época eu tive a oportunidade de ir para o estúdio para tocar para uma cantora que queria gravar. E na hora que a gente chegou para gravar, ela desistiu de gravar, não queria mais. E aí o que acontece? A gente teve a ideia, vamos aproveitar a oportunidade. E a gente não tinha música própria para poder gravar. E eu cheguei em casa e falei, hoje eu preciso compor uma canção para a gente poder gravar 2 dias depois dessa situação. E aí essa música surgiu de uma verdade naquele momento. E primeiro, antes de tudo, eu comecei a pensar na letra, e aí a gente foi cantando e a música foi surgindo naturalmente. Você tem quantos anos de ministério, Carlos? Quanto tempo que você já está aí na questão ministerial, cantando, adorando? Eu comecei a ministrar quando eu tinha mais ou menos 15 anos. Hoje eu tenho 28 anos, não parece mais 28 anos. Eu comecei com 15 anos e até os meus 24 anos, mais ou menos, eu só cantava na minha igreja e não pensava de uma forma ministerial de sair e poder levar a música para frente, entendeu? Mas, graças a Deus, Deus tem direcionado dessa forma e nós cremos que essa música vai tocar muitas pessoas para a glória de Deus, em nome de Jesus. O Carlos Youssef, você pode lembrar bem, ele já esteve na nossa primeira temporada do programa Falando Francamente.
já o levei no rádio, né? Na época que a gente tinha um programa na rádio. Isso. E também no culto das 10+, que o pessoal acaba me cobrando, né? Para fazer algo nesse sentido, novamente. Dá muito trabalho, mas em breve a gente pretende fazer algo diferente. Também esteve lá, acho que você cantou Consagração, não foi isso? Isso, Cantou Consagração. Tá no YouTube, você pode clicar lá no YouTube, no nosso canal, Juarez Volotão, e você vê dividido em algumas partes, né? Porque foi grande e tudo, foram 10 intérpretes, 10 cantores que vieram na primeira temporada, que participaram desse projeto, desse culto. Aí, Carlos, eu preciso te dizer, te perguntar, na verdade, você nasceu em lar evangélico? Se não, ou se nasceu, quando foi o seu real encontro com o Senhor? Quando que ele te tocou de verdade? Eu não nasci em lar evangélico, né? Os meus pais foram para a igreja quando eu tinha mais ou menos 9 anos, né? Foi o primeiro contato com a igreja que eu tive, mas eu só fui me interessar em ir para a igreja um pouquinho mais tarde, né? Lá pelos 12 anos que eu comecei a querer ir para a igreja de uma forma mais séria. E tudo isso se deve pelo fato de que, não pela convivência da igreja que me chamou a atenção, ou os cultos, mas eu comecei a me perguntar por que os meus pais queriam ir para a igreja e o que tinha de verdade. E quando eu ia para a igreja, falavam de Deus. E eu falei, cara, não é possível que as pessoas falem de Deus, mas eu quero conhecer, eu quero entender essa verdade. E eu disse para mim mesmo que eu só iria para a igreja a partir do momento que eu realmente conhecesse Deus. Não por causa da experiência de outra pessoa, mas por causa de uma experiência minha com Deus. E eu cheguei em casa e eu falei, cara, Deus, a partir de hoje, eu quero ter uma experiência nova e eu quero ir para a tua casa e cantar e adorar o Senhor com verdade, somente se eu te conhecer. E aí eu fiz esse propósito com Deus no meu coração e eu tive meu momento com Deus em casa, no meu quarto, e daí para frente, eu lembro que não muito depois disso, uma pessoa disse que eu teria esse chamado para o louvor, e eu ainda não acreditava, não era uma coisa que eu me interessava muito tocar, mas em menos de uma semana chegou uma pessoa na minha porta dizendo, olha, Deus mandou eu vir aqui e te ensinar um instrumento porque Ele quer te usar no louvor. E daí para lá é só bênção. Amém. Passa para a galera aí, para o nosso telespectador, o seu número de contato, como que eles podem falar com você através do WhatsApp, através da sua página, até para fazer o convite, né, para você ir à igreja, na igreja deles, nos seminários, nos eventos evangélicos. Passa para o povo. Então, o meu nome, na verdade, é José Carlos, né? Carlos Yosef, na verdade, é uma tradução do hebraico, né? E eu tomei esse nome porque é profético, né? E vocês devem me achar no Facebook pelo nome só de José, com H no final. E o número para você conseguir falar com a gente e chamar para o seu evento, para a sua igreja, é 22 996 03 7059. 996 03 7059. Passa a sua página também, seu Instagram, a galera curtir lá o seu trabalho. José, se eu colocar José. Agora, mas você está usando o Carlos Yosef ou o José Carlos? Porque eu vi que você mudou, né, nos seus perfis. Qual que você está usando? Eu estou usando o José, agora é José. Entendi. Então, a partir de agora é José Carlos. José. Ok. Música nova, né? Isso. Tem música nova? Você vai cantar qual? Antes eu vou só encerrar, mas qual que você vai cantar? Eu quero cantar Vem ao Jerusalém, que também é uma canção nossa que a gente gravou há pouco tempo. Legal. Encerrando o programa de hoje, um dos motivos, dos 11 motivos que eu disse que poderiam ser os responsáveis com relação ao caos, com relação a toda essa destruição que a cidade de Cabo Frio vive, infelizmente, e sobrevive, o com Deus não se zomba, com Deus não se escarnece. Mas, mesmo assim, senhor prefeito, ele já esteve no meu programa, vereadores, todos os políticos, ai de quem, seja quem for, seja o Alair, seja o Marquinhos, seja a Jânio, Cláudio Leitão, doutor Adriano, seja quem for o pré-candidato a vereador e que venha a ganhar. Cuidado com os pactos que farão nessa campanha. Cuidado, porque vocês podem fazer pacto até com o diabo.
Porém, com o Senhor não se brinca, com o Senhor não se zomba. Existe uma passagem em Amós, no Velho Testamento da Bíblia, que diz que ai daqueles que oprimirem os pobres. Deus vai pesar a mão com a sua justiça. Deus não vai fazer vingança, ele não é um Deus vingativo, não é, mas ele é um Deus de justiça. E se você tem o poder, tem a administração, tem como fazer melhorias para o pobre, para o povo, e não faz, zomba e escarnece do Senhor e oprime a classe mais humilde, seja quem você for, não fugirá das mãos do Senhor e pagará o preço muito alto pela sua vaidade e pela sua prepotência. Alair Correia, Marquinho Mendes, Jânio Mendes, seja quem for o candidato ou quem vier a ganhar, volte-se para o Senhor, coloque essa cidade no trilho certo, fazendo o certo para o povo. Administre com justiça, porque o Senhor vai cobrar de todos vocês aquilo que vocês se comprometeram a fazer. A gente encerra com música, com o José cantando para você, e eu desejo uma excelente noite, uma excelente semana e que dias melhores venham para nossa cidade, porque nós cremos. Neste lugar que até parece estar deserto, sem Deus ainda se ouvirá. Neste lugar que até parece estar deserto, sem Deus ainda se ouvirá a voz da alegria, a voz da minha família, todos na presença de Deus. A voz da alegria, a voz de minha família, todos na presença de Deus. Então vem, ó Jerusalém, adorai ao vosso Rei, levantai tochas de fogo na escuridão. Então vem, ó Jerusalém, adorai ao vosso Rei, levantai tochas de fogo na escuridão. Neste lugar que até parece estar deserto, sem Deus ainda se ouvirá a voz da alegria, a voz de minha família, todos na presença de Deus. Então vem, ó Jerusalém, adorai ao vosso Rei, levantai tochas de fogo na escuridão. Então vem, ó Jerusalém, adorai ao vosso Rei, levantai tochas de fogo na escuridão.